jovempan.com.br. Como havíamos informado logo cedo nesta edição do Jornal da Manhã, o Departamento de Jornalismo da Jovem Pan vai destinar a programação das sextas-feiras, das próximas sextas-feiras, para trazer os pré-candidatos a prefeito de São Paulo para que eles apresentem aqui seus projetos, o que vê e conhece da cidade de São Paulo e também a forma pela qual ele possa ser conhecido pela população da nossa capital. Está aqui hoje o candidato João Dória Júnior. Eu faço uma primeira apresentação. João Dória, em primeiro lugar, é jornalista, né? É da casa, então, é do time. Mas ele foi secretário de turismo da Paulistur, de 83 a 85, no governo Mário Covas, da Prefeitura de São Paulo. Foi presidente também da Embratur, de 96 a 98, no governo José Sarney. É o fundador e presidente do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, de grande sucesso em nosso país, reunindo empresários em grandes convenções. Este é o homem que está aqui preparando-se para disputar as eleições municipais da nossa capital. Bom dia, João Dória. Eu, antes de entregá-lo às feras que aqui estão, o professor Vila, a querida Silvia Popovic, a primeira pergunta estrutural da campanha. Podemos ter uma terceira via sem prévias? Como é que está a sua disputa com Andréa Matarazzo dentro do PSDB? O senhor poderia desistir ou não? Quando as prévias tucanas vão ocorrer? Isso vai ou não dividir o partido? Bem, bom dia, Joseval Peixoto, bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan, bom dia, Silvia Popovic, minha amiga de tantos anos, Denise Campos de Toledo, meu companheiro de futebol e de Santos Futebol Clube, professor Marco Antônio Vila. O Santos vai voltar a desfilar na Vila Belmiro e apresentar o seu show de futebol no Campeonato Paulista já ao final deste mês de janeiro. João, isso é golpe baixo. Se começar a entrevista já alisando o Vila desse jeito, já é golpe baixo. Não, já tá fazendo. Parece até que nós não vamos entrevistar. Não adianta agradar, porque isso aí é a única coisa que deixa o Vila manso. É falar do Santos. Mas essa é uma história verdadeira. É verdade. Essa é uma história verdadeira. Joseval, primeiro, mais uma vez, muito obrigado. É uma grande oportunidade. Eu sou um fã e um ouvinte do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Primeiro, eu não entro em nada e não faço nada na minha vida de forma incompleta. Eu entrei como pré-candidato pelo PSDB, o meu partido, aliás, ao qual eu estou filiado desde o ano 2000, para disputar as prévias com toda a legitimidade. Vou disputar e disputo para ganhar, para vencer. Embora tenhamos neste momento dois bons candidatos como adversários. O André Matarazzo, vereador pelo PSDB na cidade de São Paulo, um ótimo candidato. E agora, anunciado ontem à noite, o deputado federal Ricardo Trípoli. Vamos disputar as prévias que vão acontecer no dia 28 de fevereiro, na capital de São Paulo, com esses dois pré-candidatos do PSDB. Aquele que vencer vai para a disputa da Prefeitura de São Paulo, provavelmente em 2 turnos, com outubro e novembro do ano que vem. O senhor saiu Antes aí, um momento só, Silvia. Os nossos ouvintes poderão fazer perguntas pelo nosso Viber 56 7000 7000. O senhor saiu na frente anunciando o apoio do governador Alckmin. E a gente sabe que o André Matarazzo, pelo menos anuncia que terá o apoio de outros tucanos de peso. Tudo isso são manobras pré-convenção, quer dizer, vocês, na verdade, já têm alguma, de verdade, um apoio explícito do governador Alckmin, ou ele deu para trás, está apoiando mesmo a sua candidatura? Não, porque é muito importante, a gente sabe que se ele o apoiar, esse é um apoio de peso realmente significativo mesmo, porque a gente sabe que tem todo o apoio da máquina, do governo, e isso seria decisivo aí para a gente saber se o senhor será ou não o candidato oficial do PSDB, porque o ouvinte tem que saber isso. São candidatos do PSDB que vão ter que concorrer para saber qual deles será o candidato. Ele é um pré-candidato, ainda não é o candidato oficial. O que o senhor tem que eles não têm, além do apoio do Alckmin, se é que o senhor tem? Silvio, o candidato oficial do PSDB será o candidato que ganhar as prévias. Esse será o candidato oficial do PSDB. Quanto ao chamado arco de apoios, é muito legítimo, faz parte do processo democrático.
Os apoios que o André Matarazzo já obteve, já conseguiu, são legítimos. Aliás, os que o apoiam são pessoas que eu tenho muito respeito e muita estima. Fernando Henrique Cardoso, o maior estadista que esse país já produziu na sua história, um homem correto, um homem de bem, um grande presidente que deixou um legado da melhor qualidade na vida pública brasileira. E os demais que o apoiam também são pessoas que eu respeito. O Aloysio Nunes Ferreira, o Alberto Goldman e o próprio José Serra. O governador Geraldo Alckmin, este sim é o maior eleitor do Estado de São Paulo. Governador do Estado, um homem querido, um homem respeitado pela sua trajetória política, fez uma manifestação recente, você leu, os ouvintes também aqui da Rádio Jovem Pan acompanharam, também dentro da sua legitimidade. Ele tem o direito também de fazer a sua opção. Mas eu não me coloco como candidato do governador Geraldo Alckmin, eu me coloco como candidato do PSDB. Porque os que vão eleger o candidato que irá disputar em nome da legenda são os filiados, José Val. São cerca de 31 mil filiados do PSDB, são eles que farão a escolha no dia 28 de fevereiro. Eu desejo ser, Silvia, o candidato da maioria dos eleitores filiados do PSDB. Por que o senhor é melhor do que os seus concorrentes, em poucas palavras? Eu não quero ser melhor, eu quero ser uma boa opção e alguém confiável para os eleitores do PSDB e para os eleitores da cidade de São Paulo. Silvia, você conhece a minha história, muitos dos que nos ouvem também. Eu sou empresário, embora com filiação partidária, nunca escondi isso. Aliás, eu sempre tive lado, isso aprendi com meu pai. Você, Joseval, Vila, Denisa sabem disso. Meu pai foi deputado federal, foi cassado, foi exilado, eu fui para o exílio com ele e sempre tive lado. Então essa é uma posição que me deixa muito à vontade. Eu não fico em cima do muro. Eu tenho posições muito claras, muito objetivas. Defendo uma gestão mais eficiente para a cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade mal administrada. Aliás, o professor Vila sabe disso e tem feito críticas aqui contundentes, com toda razão, aliás. O prefeito Fernando Haddad, lamentavelmente, produz erros diários. É impressionante a sua capacidade de errar. Eu entendo que uma boa gestão na cidade de São Paulo passa também por liderança, bons gestores, pessoas que, no meu caso, eu sei escolher, sei fazer time, sei ser um bom gestor. A minha trajetória de vida, a minha biografia demonstra isso. Eu não herdei nada, não herdei dinheiro, não herdei empresas, eu construí toda a minha vida trabalhando duro. E tenho muito orgulho de olhar nos olhos dos meus filhos e dizer a eles, como digo frequentemente, meus filhos, o trabalho compensa. Ser honesto, ser decente, trabalhar compensa. É isso que eu quero fazer na Prefeitura de São Paulo. Ser decente, trabalhar, colocar a minha experiência do setor privado a favor da cidade, empolgar, motivar a militância do PSDB para fazer uma gestão positiva, construtiva e acelerada. Tirar São Paulo do patamar do devagar, quase parando, para fazer dessa cidade uma cidade na altura e na dimensão de uma grande metrópole que é. Professor Vila? Eu estava pensando, tem questões que são mais amplas da cidade, questões políticas nacionais e questões micro, mas que não são tão micro assim. Por exemplo, durante esses cerca de 3 anos de gestão do prefeito Haddad, parece que a cidade girou em torno de uma questão das ciclofaixas e ciclovias. Parece que esse era o grande problema de São Paulo, numa cidade com tantos problemas sociais, tal. O que você, eleito prefeito, certamente essa é uma questão que vai aparecer muito, vai fazer com as ciclofaixas e com as ciclovias, porque o prefeito diz que são 300 quilômetros, ora 400, etc. Tal. O que vai acontecer com isso, com essas ciclofaixas e ciclovias? Elas vão permanecer? Há uma incompatibilidade entre bicicleta e outras formas de transporte? Em suma, essa questão que acabou virando o centro, por incrível que pareça, durante 3 anos da gestão Haddad, como é que você trataria disso sendo eleito prefeito aqui em São Paulo? Professor Vila, primeiro, eu não sou contra as ciclofaixas nem a utilização de bicicletas como meio de transporte, também como atividade de lazer. O que eu sou contra, aliás, é um ponto que vocês já colocaram aqui várias vezes, é o excesso. Primeiro, a falta de planejamento. Segundo, uma competição para se colocar quilometragem em cima de ciclovias. E terceiro, o custo. O custo dessas ciclovias é um absurdo. Aliás, isso está sendo investigado pelo Tribunal de Contas do município. A existência de ciclovias é moderna, é positiva, é saudável. Grandes cidades do mundo investem em ciclovias, é bom, mas não de forma indiscriminada, sem planejamento e até implantando ciclovias onde não há bicicletas e nem sequer pessoas com interesse na utilização de ciclovias. Eu tenho frequentado a periferia de São Paulo semanalmente e vejo, inclusive, aquilo que muitos até podem não estar observando.
Há ciclovias, professor Vila, implantadas em calçadas. Na periferia de São Paulo, o leito das ruas é mais estreito, então não há espaço suficiente para você implantar a ciclovia. Onde é que o prefeito Fernando Haddad colocou a ciclovia? Na calçada, calçadas estreitas, onde você rigorosamente disputa entre o pedestre e o eventual ou suposto ciclista o mesmo espaço. Isso é algo absurdamente irregular, inadequado e ainda custou. Cada metro linear colocado ali, quadrado linear, nesta calçada, custou uma pequena fortuna para os contribuintes da cidade de São Paulo, sem que ninguém faça uso disso. Ao contrário, com o risco ainda de se usar, promoveu o atropelamento e o conflito entre pedestres e ciclistas. Este é João Dória Júnior, pré-candidato a prefeito de São Paulo, concedendo entrevista aqui à Jovem Pan. Você pode também formular perguntas pelo nosso Viber 56 7000. Antes de seguir com as perguntas, eu gostaria que o senhor definisse quais são os principais problemas que o senhor vê em São Paulo. E será a sua plataforma política. José, os principais problemas da cidade de São Paulo são, pela ordem, saúde, saúde e saúde. Saúde é impressionante. O desmando, a falta de atenção, o desleixo da Prefeitura de São Paulo na área de saúde é brutal. Eu vou usar até uma expressão aqui do professor Vila, chega a ser criminoso, é impressionante. Criminoso de poder. Mas é porque é um crime. Você não dá atenção à saúde, é um crime, porque a falta de atenção mata. Mata mães, mata crianças, mata adultos. É muito ruim. A gestão da prefeitura nessa área de saúde, Silvia, é lamentável. Só não é pior porque o governo do estado ainda dá um suporte razoável no âmbito dos hospitais e do atendimento público estadual. No Mas plano o que o municipal, senhor pretende fazer? Mudar completamente. A política pública nessa área de saúde é muito ruim. Primeiro, as metas não foram cumpridas. Na área de saúde, a prefeitura, o prefeito Fernando Haddad, prometeu instalar 32 unidades da rede Hora Certa, prontuário eletrônico, construir 3 hospitais, 750 novos leitos, reformar 16 hospitais, construir 43 UBSs, reformar 20 pronto-socorros e criar 5 UPAs, e implantar 30 CAPs. Não fez. Nem a metade do que prometeu fez. Ora, primeiro, você não pode prometer aquilo que não pode fazer. Segundo, ao planejar fazer, tem que executar. A forma mais adequada para isso, primeiro, é utilizar o setor privado. É você buscar alternativas onde o setor privado possa, de forma conveniada com a prefeitura, realizar e implantar serviços de saúde de qualidade, utilizando inclusive as OSs, que já há utilização, na verdade, pela prefeitura. Mas a prefeitura, primeiro, escolhe mal e remunera mal. Muitas vezes não paga as organizações sociais que são responsáveis por hospitais, pronto-socorros, fora o problema da creche também, que é outro problema grave da cidade de São Paulo. Nós temos que reverter isso com um planejamento mais bem feito, com a utilização de recursos de melhor forma e com boa gestão. A grande falha do prefeito Fernando Haddad é a má gestão e a incapacidade de escolher colaboradores capazes. Mas ele disse que não teve dinheiro, que simplesmente que ele não está fazendo as coisas porque o próprio governo federal, que é do PT, do mesmo partido dele, fechou a torneira. Agora, se fechou a torneira para ele, imagina para o senhor, pois é, que é de outro partido. Pois é. Então, como é que vai ser isso? Primeiro se saber se a Dilma vai ficar lá, né? Espero que não. Espero que não. Mas você é favorável ao impeachment? Sou favorável ao impeachment. Eu tenho posição, as minhas posições são muito claras. Eu sou favorável ao impeachment. Acho que já há informações e consolidações e base legal suficiente para o impeachment da presidente Dilma. Não é o tema de hoje aqui, mas para ficar bem clara a minha posição, eu sou a favor do impeachment. Aliás, quero dizer, o impeachment não é golpe. Impeachment é um procedimento constitucional, está previsto na Constituição brasileira e não há nada de golpismo ao se defender o impeachment, principalmente quando há razões de sobra para isso. Mas, Silvia, se a grande alegação feita pelo presidente Lula, quando lançou o candidato Fernando Haddad, era exatamente a integração. Ele terá o apoio do governo federal, ele terá recursos do governo federal para fazer Minha Casa Minha Vida, programas habitacionais, programas de saúde, programas de mobilidade urbana. Fez? Não. Não fez, ou seja, uma balela, houve uma mentira, para usar de novo aqui uma expressão do professor Vila, houve um estelionato eleitoral, se prometeu aquilo que não se poderia fazer para a população de São Paulo. E hoje o que acontece? Acontece esse déficit na área de saúde, na área de habitação, na área de mobilidade urbana. Houve uma desorganização financeira total que levou até ao não cumprimento dessas metas pelo governo federal, os estados e municípios também. Quem administra a economia do país?
É o governo federal. Exatamente, mas como conviver com isso? Seria parceria público-privada, mesmo que você colocou também na questão da saúde, mas seria uma participação maior em outras áreas também para dar fôlego financeiro à gestão? Com certeza. Você não pode imaginar o impossível. A economia brasileira vai melhorar. E Não se vai. melhorar, não vai melhorar. Nós vamos ter 2 anos lamentáveis, talvez 3 pela frente. Isso é real. Principalmente se a presidente Dilma se mantiver no cargo e não houver o impeachment. Nós vamos ter 3 anos muito difíceis na economia. O senhor, que é um executivo tão bem sucedido, escolhido por algumas revistas como um dos empresários mais influentes, que tem amizade, a Lídia é um sucesso, é inegável isso, quer dizer, Obrigado, o senhor construiu uma fortuna pessoal, inclusive os seus opositores usam isso contra o senhor, que o senhor é almofadinha, é coxinha, que o senhor é riquinho, quer dizer, tem toda essa... Que o senhor conhece mais a periferia de Paris do que de São Paulo, é verdade? Não é verdade. Esse é o que os opositores dizem, né? Eu fico pensando, o senhor está colocando a prêmio uma carreira como executivo muito bem sucedida, tem uma imagem identificada com a elite, né? E de repente vai se candidatar a prefeito, vai levar flechada de todos os lados, vale a pena concorrer? 2, o senhor o senhor acha que pode romper essa barreira e se mostrar como uma pessoa... Está dizendo que o senhor é um santista que está virando corintiano. Eu estou fazendo a pergunta que todo mundo fala. Não, quando você fala muito da cabível. sua candidatura, todo mundo pergunta, puxa, Claro. mas o João Dória, mas ele vai sair da posição dele para ficar interessado em UPA, enfim, em coisas do povo? Você vê, Silvia, professor Vila, um país da corrupção, um país onde as pessoas roubam, onde as pessoas assaltam, onde muitos políticos são condenados, são aprisionados, são enjaulados, outros são colocados com tornozeleira eletrônica. O que colocam contra mim é que eu trabalho e sou rico. E que se deu bem. E que me dei bem. Pois é, eu considero isso uma qualidade, não um defeito. Eu trabalhei para chegar até onde cheguei, eu não herdei. Poderia ter herdado, aliás, não há nada de mal também você ter pais, ou avós, ou famílias que trabalharam. Também é dito isso sobre o senhor, que o senhor dorme apenas 4 horas por noite e trabalha 20. E os seus assessores todos reclamam até dessa compulsão por trabalho, que o senhor seria um workaholic, assim, realmente o exemplo maior de uma pessoa que trabalha. Isso vai ser uma coisa boa para São João Paulo. Dória. E eu gosto mesmo. Aliás, o governador Geraldo Alckmin me chama de hora extra, né? Olha o João Dória, hora extra chegando aqui. Mas como é que o senhor vai romper, então, vai Com quebrar? trabalho, Silvia, com trabalho. Primeiro, professor Vila, eu tenho sido muito frequente na periferia, tenho buscado, aliás, seguir as orientações do governador Geraldo Alckmin, que fala, gaste sola de sapato, amasse barro, vá à periferia, fale pouco, ouça muito, observe e construa suas plataformas ouvindo as comunidades. E é o que eu tenho feito. O fato de ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa de sucesso, eu considero isso, volto a repetir, uma qualidade. Eu não preciso roubar, não preciso de nada, não preciso de poder, não preciso de fama, não preciso de nada. Felizmente, a vida, o trabalho me ajudaram a construir isso e ser reconhecido como uma pessoa bem-sucedida. O primeiro ouvinte já do Viber, no 567000, tem uma pergunta para o senhor. Oi, meu nome é Rosa Maria Acerba, eu sou uma das executivas do Fórum de Educação Infantil da cidade de São Paulo. A minha pergunta é, todo mundo fala em ampliar a vaga e creche, só que na hora não tem dinheiro, na hora não tem terreno, tem um monte de dificuldades que espalham pela cidade. Eu gostaria de saber como é que o senhor vai executar isso, sendo que hoje há dificuldade para fazer a manutenção das creches que existem hoje. Eu penso em ampliar e não penso em manter? Como é que fica isso para o senhor, por favor? Rosa Maria, ótima pergunta. Esse é um dos grandes problemas da cidade de São Paulo. Há um déficit grande de creches na cidade. O prefeito prometeu e não cumpriu. Como resolver isso? Primeiro, ampliando os acordos com OS, organizações sociais, para a implantação e a administração das creches. Segundo, criando oportunidades de novo com o setor privado. Nós vamos buscar o apoio de FEBRABAN, da Federação Brasileira dos Bancos, da Associação Paulista de Supermercados, do IDV, do Instituto do Varejo, para buscar nas lojas e nos centros de varejo, supermercados e também bancos, o apoio para a implantação de creches. Qual é o grande problema, Denise, em relação às creches? É o custo do terreno para a implantação das creches. Ora, se não utilizarmos espaços públicos, ou seja, terrenos que pertencem ao município, ou eventualmente cedidos em convênio pelo governo do estado, vamos buscar terrenos que sejam do setor privado e possam ter ali a implantação de creches sendo administradas, porque uma coisa é você construir, outra coisa é você operar a creche.
A construção pode ser feita com o apoio do setor privado. Qual é a justificativa, a alegação para que uma rede de supermercados possa contribuir com 5, 6, 10 ou 15 creches para uma rede que tem 30, 40, 50, 60 unidades na cidade de São Paulo? Quem mais consome no supermercado é a mulher, é a dona de casa, é a mãe. Portanto, será uma contribuição reconhecida por aquelas que, como consumidoras, vão devolver com lealdade e fidelidade aos supermercados aquela contribuição oferecida para a implantação de uma creche naquele determinado bairro. E as OS farão a administração dessas creches. Com isso, nós podemos dar velocidade e ampliar rapidamente o número de creches oferecidas na cidade de São Paulo. Rosa Maria, muito obrigado pela sua boa pergunta. Agora, João, com a crise econômica, essas parcerias não ficam mais difíceis, porque a gente percebe as empresas nos vários setores restringindo gastos no limite, inclusive com demissões. E como você já colocou, a situação deve continuar muito difícil na economia brasileira. Boa pergunta, Denise. Mas a vida continua, as empresas vão ter que continuar. Ninguém pode desistir, fechar o seu negócio e esperar o melhor momento. Os supermercados continuarão a produzir, a ter que vender. As empresas, as indústrias que colocam seus produtos nos supermercados também continuarão a fazer isso. Os bancos vão continuar a operar, os postos de gasolina, o varejo, tudo vai prosseguir. É preciso buscar alternativas que sejam viáveis e positivas. Os anunciantes continuarão a veicular os seus comerciais aqui na Rádio Jovem Pan, nos jornais, nas televisões. A vida continua, ainda que com restrições. É preciso ter inteligência, criatividade para a transformação na gestão pública. E, modéstia à parte, isso eu sei fazer. E a tua experiência à frente do LIDE facilita, você acha, esse contato depois com a iniciativa privada? Facilita bastante. O LIDE tem, você sabe, a Silvia também, quase 52% do PIB privado brasileiro. E são empresas nacionais ou empresas multinacionais que vão continuar aqui. Nenhuma empresa vai sair do Brasil. E acredita e confia que nós vamos superar a crise. Vai demorar um pouco, principalmente se continuar com esse governo, o governo do PT, mas vamos superar. O Brasil será maior do que a crise. E para isso nós temos que ser bons gestores. Este é o momento, aliás, mais importante da gestão pública brasileira. É na dificuldade que você precisa ter bons gestores, pessoas capazes de liderar o processo, terem força, terem prestígio, terem inovação para mudar. Agora, tem que ter habilidade política também. E isso é outra coisa que os seus opositores dizem. Não, ele realmente é um ótimo gestor, mas será que ele vai ter o discurso para o vereador? Será que ele vai conseguir juntar a Câmara dos Vereadores para votar nas coisas que ele quer? Isso é outra coisa que a oposição fala a seu respeito. Porque como gestor, eu acho que é difícil discutir. Agora, um prefeito precisa ser um bom gestor ou um bom político? Ou as duas coisas? Precisa ser os dois. Precisa ser um bom gestor e um bom político. Mas não pode ser um bom político sendo um mau gestor. Não funciona. E nem um bom gestor sem ser um bom político. João Dória, mais uma pergunta de ouvinte. Aqui é Álvaro Augusto Vidigal, presidente do Banco Paulista da Socopa Corretora. E eu queria saber se é razoável, se o senhor pretende manter a velocidade nas marginais, principalmente, na faixa de 50 km a local e 70 km a marginal expressa, e, por exemplo, a velocidade nas avenidas de grande curso, onde não tem muito fluxo de pedestres, como a Avenida dos Bandeirantes, que sem motivo nenhum também foi diminuída para 50 km por hora. Queria saber a sua opinião sobre essas duas avenidas principalmente. Não as demais, que eu até concordo. Álvaro Vidigal, bom dia. Muito boa a sua pergunta. Quero deixar claro também aqui a minha posição. Na semana, sendo eleito, tomando posse, na semana seguinte, aqui é um compromisso com os ouvintes da Rádio Jovem Pan, na semana seguinte nós vamos mudar a velocidade das marginais, vamos voltar à velocidade anterior. Os limites serão colocados como estavam antes, dentro do Código Nacional de Trânsito. E vamos estudar rapidamente nas vias rápidas, como na Avenida Bandeirantes também. Nas demais, vamos estudar com calma. Há pontos positivos e há pontos negativos. De novo, a falta de planejamento, a falta de estruturação leva à incidência de erros. Este das marginais, de colocar as marginais na velocidade lenta, quase parando, é um equívoco monstruoso. Que o diga as pessoas que usam as marginais diariamente para se locomover a trabalho. E também as vias expressas. Nós vamos reanalisar das vias expressas e da marginal. Para ficar muito claro, Denise, vamos mudar na semana seguinte. Agora... E colocar, ao invés de essa enxurrada de radares e milhões de faturamento em multa, vamos colocar atrás da árvore. Meu Deus. São centenas de radares. Agora eu já estou começando a achar, andando pela cidade, que tem isso um vai problema mudar também, maior, viu? Do que das marginais, das vias expressas, que é essa redução a 40 km por hora nas pequenas vias. Você se distrai e eles estão colocando radares em todos esses lugares. É multa atrás de multa. É lugar que você está acostumado e 40 é muito pouco.
Primeiro, o sistema de controle de radar não deve ser para punir. Você deveria ter campanhas educativas para orientar e não para punir. Na verdade, o projeto da prefeitura, eu lamento dizer, mas é absolutamente verdadeiro, é arrecadatório. Só há uma missão primordial nisso, não é a defesa da saúde é um jeito chique de falar e da que é vida. fábrica de multa, é isso? E Silvia, R$1 bilhão o faturamento da prefeitura em 2015. 1,5 bilhão, está na proposta orçamentária da Prefeitura de São Paulo, 1,5 bilhão para 2016. O que eles fazem com esse dinheiro? Bom, aliás, já estão sendo em tese questionados pelo Tribunal de Contas do município, porque os recursos não estão indo para essa finalidade não, Joseval. Estão indo para financiar a operação, a administração pública do município, pela arrecadação, pela queda na arrecadação dos impostos municipais. Ou seja, um projeto que não tem o objetivo da defesa, ou pelo menos o objetivo primordial, que é a defesa da saúde e da vida. Não é para isso. É um projeto arrecadatório. Agora eu peço licença ao homem do lead, porque vamos colocar no ar os nossos anunciantes. Liquidação imbatível Loja 100. É a maior liquidação do ano. É a melhor. É hoje, nas Lojas 100. Toda linha com descontos extraordinários. Toda loja com planos espetaculares. Tudo com preços impressionantes. Liquidação imbatível Loja 100. É hoje. É pra você. E atenção, só nas Lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas Lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim, só nas Lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível. O que eu gosto no Bradesco Prime é a atenção que eles dão pra gente. Imagina que eu tenho um gerente na agência só pra mim, e não é porque eu sou a Juliana Paz. Eu tenho até um consultor online pra trocar dicas sobre investimentos. Pouca gente sabe, mas eu sou super atenta ao mercado financeiro. Ou você estava pensando que me convidaram pra fazer esse comercial só por causa da minha voz? Bradesco Prime. Viver é Prime. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Olha, o congestionamento muito grande nesse momento na Marginal Pinheiro, sentido Castelo Branco, Interlagos, desde a saída da Castelo Branco até a ponte Cidade Jardim. São quase 10 quilômetros de lentidão nesse corredor. A Radial Leste, sentido bairro Centro, do viaduto Guadalajara até a Vandercook e a Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes Marginal, parado a partir da Avenida Miruna até a Avenida Santo Amaro. Outro trecho muito ruim é o eixo Norte-Sul, sentido Santana Aeroporto, desde a Salvador Leme até a Praça da Bandeira. E a ligação Leste-Oeste, no sentido Penha-Lapa, a lentidão começa na Alcântara Machado, se estende até a Praça Pérola Byton. CT está registrando nesse momento 75 quilômetros de congestionamento na capital. Hoje não há rodízio, mas eu lembro que a partir de segunda-feira o rodízio volta ao normal na cidade de São Paulo, será para os carros com placas finais 1 e 2. João Dória, prestação de serviço, agora é hora de dar a hora. 9h27 em São Paulo. Repita. 9h27. Deixa eu aproveitar e perguntar uma questão. Tem duas questões, mas uma delas, assim, essa questão dos radares. Porque a Denise tinha lembrado, aqui na Alameda Santos, por exemplo, é 40 e aí tem uma descidinha, sem querer o carro chega a 45, não tem jeito. Ele tem freando, né? Ele aí para. Ele fica freando e tal, aí tem o radar logo ali e tal. E tem todas as horas a gente fala assim, e aí, será que o radar fotografou tal? Por que tem tantos? Porque sempre quebra semáforo, mas não quebra radar. É interessante, né? Quando chove... Curioso. Está aumentando muito de uma semana para outra, locais que você não sabia. E por que esse número de radares? Porque qual a razão de ter tantos radares na cidade de São Paulo, além dessa fúria arrecadatória da prefeitura na tua leitura aí? Professor Vila, a empresa que realiza esse serviço é uma empresa terceirizada, não é a prefeitura, é uma empresa terceirizada. E, curiosamente, sabe qual é a remuneração dela? Não. Percentual. Ela ganha sobre o volume de multas emitidas. Isso é um escândalo. É um escândalo. E o Tribunal de Contas do município está investigando já isso, Silvio. É escandaloso. É escandaloso. Olha, tudo que está na área de transportes é problema. Tudo. Você vai olhar, ciclofaixa. Qual é a área? Transportes. Placas. Valor de placa. Placa de trânsito. A placa mais cara do mundo é de São Paulo. Nem em Londres a placa de trânsito custa tanto. E que não deve enferrujar, que enferruja ainda. Pois é, não. E as placas que tiram vão para onde? Vão para o lixo? Você não reaproveita? Não? Então, qual é a área? Transporte.
Aí, radares, arrecadação, serviço terceirizado. Qual é a área? Transporte. É impressionante. E corredores de ônibus? É a família também, Tato. Transporte. A família Tato gosta muito, né? Porque, já que você destacou o transporte, a família Tato, ela gosta, não sei se desde pequeno, se é um problema, faltava um caminhãozinho, alguma coisa, mas ele é uma família grande, hein? Porque tem gente pra diabo ali da família Tato, né? E, aliás, não gosta de ciclofaixa na frente dos seus prédios e das suas lojas, né? Eu lembro dessa denúncia. Desvia a faixa. Deixa eu pegar uma questão aqui rápida. Falta de tato. Falta de tato. Salvo engano, a prefeitura tem 25 secretarias, era o número recente aí, porque precisava da secretaria os candidatos derrotados. Eduardo Suplicy virou secretário, né? O Padilha, então sempre tem um senhor lá de Diadema, etc. Não é um excesso uma cidade ter 25 secretarias como São Paulo? É um excesso, sim, e eu quero deixar claro isso também para você, professor Vila, e aos ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan, Denise. Eu sou a favor de um Estado mais enxuto. O serviço público não precisa ser inchado para ser eficiente. Ao contrário, quanto mais inchado, mais gordo, mais ineficiente e maior a corrupção também. Você pode ter estruturas mais enxutas, mais eficientes, mais funcionais, acumulando atividades, mas colocando gente competente. Se colocar incompetente, vai colocar 25, 26, 27, ou vai fazer que nem a presidente Dilma, né? Ter 39, ela não sabe nem o nome de quantos são ou quais são os seus ministros. Provavelmente nos secretários também. Se perguntar no bate-pronto para o prefeito Fernando Haddad, ele não vai saber nem a metade do nome. E a população não sabe nem 10%, não, porque a gente não conhece. Negócio, né? É com eficiência, Silvia. Eu não tenho que agradar. Você vai romper uma prática que vem sendo constante há muito tempo, especialmente na prefeitura. Vereador quer cargo, né, para os seus... Eu estou sendo muito pragmática aqui e sei que o senhor vai ter de enfrentar essa situação. Quer dizer, Silvia, ou agrada o vereador ou ele não vota no seu projeto. O meu exemplo de vida e de administração municipalista chama-se Mário Covas. Eu fui secretário do Mário Covas. O Mário Covas sempre teve uma relação altiva e construtiva com a Câmara, mas nunca se rendeu. Ele sempre foi um homem muito firme, muito duro nas suas posições e nunca permitiu que os vereadores mandassem na cidade. Os vereadores fazem parte, representam a cidade, mas não mandam na cidade. Quem manda na cidade de São Paulo é o seu povo, é a sua população. E assim será na minha gestão. E vamos ouvir o povo. Mais uma pergunta. Olá a todos os ouvintes da Jovem Pan, meu nome é Gilberto Almeida, conhecido como Gil, sou motoboy e atualmente sou presidente do Sindicato dos Motoboys do Estado de São Paulo. Gostaria de perguntar para o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, João Dora, qual seria a proposta que ele teria para os motociclistas da cidade de São Paulo, né? Hoje nós temos uma estimativa aí de 500 mortes por ano, uma epidemia de acidentes. A gestão aí do Fernando Haddad e do seu secretário Gilmar Tato, né? Nada foi acontecido, tudo que foi prometido não foi tirado do papel, né? Só medidas impopulares, e a gente gostaria de perguntar para o pré-candidato qual seria a proposta dele para mais de 1 milhão de motociclistas que circulam diariamente pelas ruas da cidade de São Paulo, né? Porque são cidadãos, né, que pagam seus impostos e a gente vê política para tudo nessa cidade, menos para moto, né? E a gente queria saber da parte do candidato qual é o projeto que ele tem, entendeu, que venha beneficiar esse segmento aí gigantesco, que é o segmento que mais cresce, que é o segmento dos motociclistas. Gil, essa é uma questão importante. Os motoboys têm uma função econômica, inclusive. Todo motoboy é quase praticamente uma microempresa, ou ele faz parte de uma pequena empresa ou microempresa. É um serviço até muito demandado na cidade de São Paulo, independentemente hoje dos sistemas eletrônicos, internet. A utilização dos motoboys fazem parte da vida econômica da cidade. É preciso ter respeito pelo motoboy, não só na condição de cidadão, na condição de pessoas que dependem disso para sobreviver, mas também na função econômica dos motoboys. Nós estamos estudando esse assunto com mais cuidado e vamos ter que dialogar. Você, por exemplo, que já preside uma entidade e que abriga os motoboys, nós vamos convidar você para ter uma conversa conosco, para entender melhor funções, Você sabia que tinha 1 milhão de motoboys em São Paulo? Eu não sei, eu acho que tem um pequeno exagero aqui do Gil, talvez. De qualquer maneira, o número é expressivo. Se não for 1 milhão, e táxi, é expressivo. Uber, você já está estudando esse assunto? Já também. Aliás, quero deixar muito claro aqui a minha posição. Eu sou a favor do Uber, eu não sou contra. Entendo que deva ser regulamentado e que devam pagar impostos e seguir regras também. E, na minha visão, nada contra
contra os taxistas, aliás, é uma classe muito importante que eu respeito bastante, Joseval, e é possível ter a convivência, desde que com regras claras. O que não pode é o Uber operar sem regra, sem pagar imposto, ao contrário dos taxistas que pagam impostos, pagam taxas e são obrigados a seguir regras, algumas até muito duras, da Prefeitura de São Paulo. Quem opera com Uber não seguir regra nenhuma. Aí não pode. Já que estamos falando de projetos polêmicos, eu ouvi falar que o senhor é a favor de privatizar o Pacaembu e Interlagos. Totalmente a favor. Quero deixar claro também. Vai virar um parque de diversões, o Pacaembu? Não, Silvia, não. O Pacaembu continuará sendo o estádio Paulo Machado de Carvalho. Não precisa mudar a finalidade, nem pode. Aliás, ele está tombado, ele não pode mudar a finalidade. Ele terá que continuar a ser um centro esportivo para o futebol e outras práticas. Mas uma e vez não que será... se privatiza, aí vai ter um monte de culto religioso, Silvia, show de rock. Se um pastor comprar, acabou. Então, não, as limitações... a população ali não vai gostar nada. As limitações não. É preciso respeitar, primeiro, o entorno do estádio do Pacaembu. E também vamos privatizar o Autódromo de Interlagos e o AMB também. O Parque AMB também será privatizado. Primeiro eu quero dizer o porquê nós vamos privatizar. Sim. O Estado não precisa administrar. Do jeito que você vai levar o lead para a Prefeitura, é isso? É boa gestão. Uma Joseval, pergunta, o senhor já conversou com algum empresário? O senhor está falando em trazer dinheiro de empresário. Algum já falou, não vai que eu dou? Como é que é? Não, ainda não posso precipitar. Primeiro eu preciso ganhar as prévias, depois ganhar a eleição. Né, Joseval? Ninguém é santo também. Você acha o quê? Que empresário vai entrar se não tiver... Não é santo, eles têm que ter retorno. E é natural, é natural. O uso, por exemplo, do Pacaembu, Interlagos, para questões públicas. Porque eles têm uma finalidade. Privatizado, teria um acordo para viabilizar os eventos? Primeiro, não vai mudar a finalidade. O estádio do Pacaembu continuará sendo o estádio do Pacaembu, vai manter o Museu do Futebol, que aliás é extraordinário, recomendo que visitem. É um dos mais bem feitos do mundo, é o Museu do Futebol que fica no estádio do Pacaembu. O estádio vai continuar tendo a sua mesma finalidade e respeitando o seu entorno. A associação Viva Pacaembu, que abriga moradores, aliás é uma entidade que funciona muito bem na cidade de São Paulo, tem todo o direito de manter a preservação, a lei do silêncio e a responsabilidade para que o estádio não tenha um impacto negativo, mais do que já tem, circunstancialmente, porque até quando há jogos de futebol, à noite você já tem um impacto em toda aquela região, mas o estádio está lá, você não pode remover o estádio nem fechar o estádio do Pacaembu. Então, ao estabelecer o processo licitatório, vamos estabelecer também as limitações de uso, para que não haja shows à noite, para que não haja nenhuma atividade que perturbe um bairro residencial, como é o bairro do Pacaembu. A mesma coisa em relação ao Autódromo de Interlagos. Ele continuará sendo autódromo e cartódromo, só que com melhor aproveitamento, com melhor gestão e principalmente sem que o Estado, ou seja, o município, tenha que fazer investimentos. Silvia, qual a razão para a cidade de São Paulo, você como contribuinte e todos os ouvintes que estão agora nos acompanhando, pagarem do seu imposto o dinheiro para colocar a Fórmula 1 aqui? Não tem o menor sentido. Fórmula 1 é importante. Não ganha nada com isso, ou ganha? Não, a cidade ganha. A cidade ganha. Mas com eu não sou evento, contra a Fórmula 1. Mas o setor privado pode fazer esse investimento e não o município. Pergunta para o prefeito Fernando Haddad o sofrimento que ele teve nesses 3 anos de gestão que ele já fez para pagar a Fórmula 1 e atender às exigências, os milhões de reais que teve que colocar para manter a Fórmula 1 aqui. Por quê? É o setor privado. É assim nos Estados Unidos, boa parte da Europa, Oriente Médio, os autódromos são privados, não precisam ter dinheiro público. E pagando gente, uma porção de pessoas que trabalham lá, que aliás não vão perder o seu emprego. Eu queria deixar também isso esclarecido, professor Vila, porque quem é bom e trabalha, quem vai adquirir, quem vai comprar no processo licitatório, vai preservar. Óbvio, são pessoas que conhecem, são pessoas que têm a capacidade de gestão comprovada, vão continuar. Aliás, com melhor remuneração, com plano de carreira, com benefícios que o município não pode oferecer. Com certeza eles vão otimizar muito mais o uso. Pega, por exemplo, Interlagos. Eu acho que Interlagos devia ser muito mais usado para a realização de shows, de eventos, porque é mais afastado, mais protegido. Tem muito, mas não o suficiente. Vira e mexe, por exemplo, eles usam o Jockey, que nós... Muito melhor fazer Interlagos que no Jockey. Pois é, e no Jockey é sempre polêmico. O pessoal do Morumbi ali, do Jardim... Cidade Jardim reclama muito. Né? Com justa razão, diga-se de passagem. Pois é, então se de repente você faz Interlagos, você tem ali um lugar mais oficial da cidade para receber. Claro, tem estacionamento, tem acesso, tem linha de trem, tem mobilidade urbana e você tem uma manutenção melhor, tudo vai melhorar. Por que o Parque AMB,
por que o Parque Anhembi, que eu já administrei quando fui secretário do Mário Covas, em 1984, 85, 83, 84, 85, precisa ser do Estado, precisa ser do município. Não. Ele pode ser privado e ser reformado, aprimorado, melhorado e cumprir uma função importante para o turismo e, sobretudo, o turismo de negócios na cidade de São Paulo. Agora, não teria condições de a Prefeitura conseguir realizar os eventos e garantir lucratividade, mantendo a gestão desses locais? Não é eficiente, Denise. Nós temos um problema gravíssimo de saúde e educação na cidade de São Paulo. Os recursos advindos dessas privatizações vão integralmente para saúde e educação. Ser gestor, ser bom gestor, Denise, é fazer opções e ter coragem de fazer transformações. Eu não quero vir para fazer o mesmo. Eu não quero ser o Haddad do PSDB para ser criticado depois de 2 ou 3 anos por uma série de bobagens feitas ou dizer, não tem dinheiro, caiu a arrecadação, o governador Alckmin não me ajudou, eu estou frustrado, eu vou pedir aí para um empresário para fazer pressão sobre o presidente da Câmara Federal para ver se ele aprova um projeto de lei na Câmara. Eu não quero ser o Haddad do PSDB, não. E, Jô, você está levando em conta que a demanda por serviços tende a aumentar com a crise econômica, com o desemprego que deve crescer neste ano, com inflação elevada. Aliás, eu queria fazer o registro da inflação do ano passado, que foi divulgada, 10,67, e aí eu falava... Estourou o teto da meta. Estourou o teto da meta, o Banco Central vai ter que divulgar uma carta pública explicando por que não cumpriu a meta de 6,5%. Essa é a gestão Dilma, a eficiente gestão Dilma Rousseff do PT, do prefeito Fernando Haddad. Pobreza, pegou alimentação, subiu mais de 12%, habitação 18%, transportes 10,6%, e aí São Paulo está liderando aí várias coisas. Energia aqui em São Paulo subiu 70,9%. Bom, vamos botar então, mais ouvintes tem os comerciantes fazendo perguntas. Mas ele estava falando dessa demanda maior. Então, já que vai ter mais demanda, mais trabalho, a gente já lembra de desemprego, e uma das grandes críticas ao Haddad é que a Avenida Paulista está, sim, lotada de gente que põe o seu acampamentozinho pessoal ali, estende o paninho, monta a sua tenda e começa a vender. Tem lugar para 50 ambulantes. Tem 235, segundo a reportagem que eu li essa semana. Silvia, então, cidade... Isso tudo tem a ver com desemprego, porque se tem desemprego, o pessoal começa a botar a tenda ali mesmo e quer vender. Agora, como é que o senhor vai lidar com essa situação de um lado de falta de emprego e de outro lado de as pessoas tentando sobreviver? Silvia, desemprego não é a razão para você não ter uma boa gestão. Quer dizer, se for essa a situação, então vamos defender a ocupação de praças, de parques, de prédios, de edifícios públicos e dizer, não, ele está desempregado, ele tem o direito de ocupar a sua casa, o senhor pretende limpar o terreno tudo da isso, sua casa. Lógico. Não pode. É preciso ter boa gestão. Você não pode, em nome de uma situação econômica difícil e grave, imaginar que a mazela... Então, vamos botar o ouvinte. 9 horas e 41 minutos em São Paulo. Mais um ouvinte perguntando. Meu nome é Roberto do Ailib, eu sou publicitário e conheço o João desde criança. Reconheço nele um dos mais completos planejadores e organizadores dos tempos atuais. Mas administrar uma cidade como São Paulo exige também muita diplomacia. O governo Dilma Rousseff tem tratado a cidade de São Paulo como se fôssemos uma região inimiga, a qual se negam afeto, benefícios e verbas às quais temos direito. Apesar da prefeitura ser administrada por um aliado, recentemente Haddad foi a Brasília reclamar, mas nem mesmo foi recebido pela presidente. Outras capitais têm recebido as verbas às quais fazem jus, enquanto São Paulo fica amigo. Como você, João, superaria esse problema da hostilidade atual que existe contra a nossa capital? Bem, primeiro eu queria registrar aqui a minha alegria de falar com o Roberto do Ailib, um dos maiores publicitários da história da comunicação no país, fundador da DPZ, a agência que fez e continua a fazer história no mundo da comunicação no país. Obrigado pela pergunta, Roberto. Com boa gestão. São Paulo tem a sua dimensão, tem a sua importância. Não é uma questão política de ser amigo ou ser aliado. São Paulo é a terceira maior metrópole do mundo. Vivem 12 milhões de brasileiros aqui. Será que o governo federal, diante de uma gestão do PSDB na capital, vai dizer, olha, não me interessa São Paulo, vou abandonar São Paulo? 12 milhões de brasileiros? Será que isso não é fator suficiente
suficiente para que governo federal, governo estadual, o poder público de forma geral tenha interesse e tenha responsabilidade sobre São Paulo? Outra coisa que eu quero aproveitar, Roberto, a sua pergunta, ao ser eleito prefeito de São Paulo, eu quero ser prefeito de todos que vivem em São Paulo, sejam do PSDB, do PT, do PDT, do PTB ou de qualquer partido. Ao contrário do PT, que só sabe governar para os seus companheiros, eu quero governar para os habitantes de São Paulo, os que vivem aqui, brasileiros de todas as partes do Brasil, que vivem na maior cidade do país. E vamos colocar a importância, o peso econômico de São Paulo, além do seu peso social, para reivindicar aquilo que é direito de São Paulo. Para isso, não importa se a sigla é PT, PSDB ou qualquer que seja, é administrar São Paulo. É assim que pensa o PSDB, de forma democrática e de forma ampla. Mas pegar a questão da corrupção. Tem, né? Vamos só pegar essa questão. A prefeitura tem graves acusações de corrupção, né? Qualquer pessoa que vai construir uma casa em São Paulo, vai fazer uma reforma, tem o problema de fiscais, né? E sempre tem problemas. Recentemente, não tão recentemente, teve problemas com shoppings e que envolvia altos funcionários da prefeitura, inclusive um senhor chamado Aref, que teria, inclusive, quase que uma centena de imóveis e tal, em seu nome, que era um latifundiário. Era um latifundiário, aqui um terrateniente, aqui que tinha imóveis que não acabavam mais produto, provavelmente, tudo se supõe, dessas corrupção. Então, essa é uma questão terrível. A estrutura da corrupção. Se antigamente havia as regionais, que se transformaram em subprefeituras, que hoje são loteadas para vereadores e que usam como centros eleitorais, como comitês eleitorais as subprefeituras. Por outro lado, tem essas denúncias sempre de corrupção, tal, que continua sistematicamente, que envolve os ambulantes, por exemplo, né? Que envolve quem está construindo uma casa, que envolve fiscalização. Quer dizer, como enfrentar essa questão da corrupção na prefeitura? Ótima pergunta, professor Vila. Primeiro, com boa gestão. Segundo, com fiscalização. Terceiro, estimulando a própria população a ser fiscal de tudo. Não apenas da propinagem em subprefeituras, como qualquer outro tipo de indução à propina. A falta de eficiência leva à propina. Quando você experimenta fazer uma reforma no seu apartamento, na sua casa, no seu estabelecimento, meses para aprovar uma coisa mínima, uma modificação na sua calçada. Só quer arrumar a sua calçada, professor Vila. Vá lá na subprefeitura do seu bairro para tentar fazer a aprovação. Vai levar 10 meses, 12 meses, 18 meses para conseguir carimbinho, papelzinho, e a ideia do Haddad de eleger subprefeito? É um absurdo isso. Aliás, o prefeito Fernando Haddad, com todo respeito, eu o considero um bom professor, mas é um péssimo gestor. É impressionante, a cada semana ele consegue produzir uma notícia contra ele. Vê se tem cabimento você promover eleição direta para subprefeitos, de qualquer partido. Ora, a alegação dele, professor Vila, dito e manifestado, inclusive nos jornais, nas emissoras de rádio e televisão, é para melhorar a gestão. Ora, levou 3 anos para descobrir que precisava melhorar a gestão e agora a forma de melhorar a gestão é fazendo eleição direta para subprefeitos. Ele está querendo agradar quem aí? Porque os vereadores estão insatisfeitos com isso também. Mas isso é um equívoco monstruoso. Isso é o arquétipo do erro. Mais um. Mas deixa eu aproveitar, tem assim, a poluição era um grande tema em São Paulo em certo momento tal. Só se falava em poluição, das graves doenças da poluição. De uma hora para outra o assunto desapareceu. Ninguém mais fala em poluição. Tinha o controlar, tá limpa agora, deve estar tudo limpo. Aí falava do controlar. Limpo, organizado. A cidade é uma beleza, São Paulo. Aí acabou com o controlar, que tinha de pagar, etc. Tinha problemas do contrato, etc. Tal, papá. Mas ia fazer um controlar gratuito. No fim não foi nem gratuito, nem teve o controlar. Então acho que tem duas questões. Uma, essa questão da poluição, dos veículos, ônibus, etc. Tal. Outro, a questão do verde. Eu nem sei quem é secretário do verde. Pô, é uma cidade que tem graves... O prefeito Haddad também não sabe. Também não sabe, são tantos, né? Então essas duas questões, a questão da arborização da cidade, do verde, que é central no estado como São Paulo, e a questão da poluição. Como é que você pretende tratar essas duas questões? João Dória, fica suspensa a pergunta para você responder daqui a pouco. Deixa eu controlar a entrevista, viu? Daqui a pouco você responde e vamos ao nosso comercial. Nos dias de hoje, segurança é fundamental. Nós da Gocil estamos preparados para cuidar do seu patrimônio. São 30 anos de excelência em segurança e serviços e uma equipe treinada para atendê-lo em quase todo o território nacional. A Gocil oferece projetos operacionais customizados para os mais variados segmentos, sendo referência no mercado. Acesse gocil.com.br e saiba mais. Pensou em segurança? Pensou Gocil.
imbatível. Liquidação imbatível Loja 100. É a maior liquidação do ano. É a melhor. É hoje, nas Lojas 100. Toda linha com descontos extraordinários. Toda loja com planos espetaculares. Tudo com preços impressionantes. Liquidação imbatível Loja 100. É hoje, é pra você. E atenção, só nas Lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas Lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim, só nas Lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Momento que nós temos 70 quilômetros de congestionamento na cidade de São Paulo. A 9 de julho, ela está parada no sentido centro-bairro, a partir da ligação leste-oeste até o viaduto, o túnel 9 de julho. Quem está na Avenida Paulista tem lentidão no sentido Paraíso, Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Campinas. A Avenida Vereador José Diniz, sentido bairro Centro, desde a Vicente Hall até a Gabriel Danúzio. Quem está na Guarapiranga, sentido bairro Centro, tem lentidão da Boimirim até a Ponte e a própria Avenida Guarapiranga. Outro ponto ruim, a Avenida do Estado, sentido Ipiranga Santana, desde a 25 de março até a Rua Mercúrio. Tem também a Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes Marginal, parada desde a Avenida Miruna até a Avenida Santo Amaro. 70 quilômetros, 20 de congestionamento, de acordo com a CET. João Dória, 9 horas e 50 minutos. Repita. 9 horas e 50 minutos, estamos aqui com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, João Dória Júnior. Estava no ar a pergunta do professor Marco Antônio Villa sobre verde e poluição, e a produção, a coordenação do programa selecionou também uma pergunta no mesmo sentido. Aqui é Renata Falzoni, publicadora do site Bike é Legal. João Dória, de acordo com pesquisas realizadas pela Faculdade de Medicina da USP, na cidade de São Paulo, 12 pessoas morrem todos os dias vítimas da poluição. E ainda de acordo com números publicados pela CET, a cada 3 dias, 2 cidadãos perdem suas vidas atropelados nas ruas. A minha pergunta é, você, João Dória, como prefeito, o que fará para erradicar essas mortes por atropelamento e essas perdas de vidas por poluição atmosférica? Muito obrigada. Renata, primeiro, obrigado pela pergunta. Segundo, queria manifestar aqui meu respeito pelo trabalho que você realiza. Você tem uma história bonita na defesa da sustentabilidade e também de meios alternativos de mobilidade urbana. Conheço a sua história e respeito bastante. A questão da poluição eu respondo na sequência. Sobre atropelamentos, nós precisamos ter campanhas, Renata, campanhas utilizando principalmente o rádio. O rádio é um veículo comunitário de fundamental importância. As pessoas nos seus automóveis e cada vez mais tempo dentro deles, infelizmente, têm no rádio a sua fonte de comunicação, a sua fonte de informação. O rádio é um excepcional veículo para campanhas educativas para aqueles que dirigem e que se mobilizam dentro dos automóveis. A maioria dos atropelamentos acontece por automóveis e não por transporte público em rodas. Campanhas desta ordem serão implantadas, inclusive com o apoio dos veículos de comunicação. A Rádio Jovem Pan é uma rádio comunitária que faz campanhas o ano inteiro, em diferentes setores, a favor da sua população. No plano da poluição, no plano do meio ambiente, que é uma área que você gosta também, como eu gosto. Nós vamos, e aí eu aproveito para responder ao professor Villa. Vamos implantar um programa chamado Cidade Linda, com embelezamento de parques, praças, canteiros da cidade, com apoio do setor privado. E vamos criar a identificação clara. Aliás, isso já existe e é mal utilizado, com o patrocínio de parques, canteiros e áreas públicas, para que não só sejam preservadas, mas ampliadas essas áreas. Mas não dá para incluir nesse projeto Cidade Linda o aterramento dos fios de São Paulo, que é um problema tão grave, tão caro de fazer para a prefeitura, de repente colocar a iniciativa privada ajudando aí nesse processo? Mas para isso você precisa colocar autoridade. Já há uma proposta nesse sentido, junto às empresas concessionárias, né? Aliás, os postes são alugados, é impressionante. A prefeitura não ganha um centavo, Silvia Popovic. Os postes são alugados. O que a Silvia falou é uma coisa que sempre eu falo, é muito, muito bem lembrado, essa questão do aterramento, tal, que em toda grande cidade do mundo mais civilizado tem, né? Porque São Paulo não tem algumas áreas, só que tem como Avenida Paulista, algumas regiões do centro da cidade. Poucas áreas. E essa questão dos postes, quer dizer, o que você olha para o fio, você passa tudo ali,
E a prefeitura ganha alguma coisa? Ganha nada, ganha zero. Ganha o certificado de ineficiência, de inoperância e falta de autoridade. Nós vamos chamar as concessionárias, independentemente de projeto de lei, etc., vamos conversar com as concessionárias. Mas custa caro esse aterramento, diz que é muito caro. Custa caro, mas quanto custa a energia? Quanto custa o aluguel do poste? Porque a concessionária que tem o direito de colocar o poste, ela aluga para telefônica, ela aluga para internet, ela aluga para uma série de serviços e a prefeitura não recebe nada. Aliás, a prefeitura não quer receber, ela quer o que nós vamos desejar é embelezar a cidade e embutir esses serviços. Porque a cidade limpa foi uma coisa que mudou a cara de São Paulo. Se verdade. a sua gestão de cidade linda conseguisse realmente deixar a cidade mais linda, com uma zeladoria de cuidado, quer dizer, eu sei que tem coisas que são baratas de fazer, tem coisas muito baratas para se fazer, às vezes a manutenção de toda essa parte de gradil da cidade, ou de pintar um meio-fio, quer dizer, esse amor por São Paulo que eu sinto que o prefeito não tem. Isso aqui é uma coisa que me incomoda. Não se corta o mato, também, né, Silvia Popovic, a Avenida 9 de Julho aqui do lado, que leva, aliás, ao Palácio Anchieta e leva a Prefeitura de São Paulo, ao edifício onde fica a sede, no Viaduto do Chá, da Prefeitura de São Paulo. O mato está quase 1 metro de altura. Isso era uma coisa que o prefeito Mário Covas tinha, que ele ia, pegava o corpinho dele, saía do automóvel. Ele mesmo ia lá, apontava as coisas e comandava. E aí, tem as duas coisas, é a manutenção das árvores, essa questão dos fios subterrâneos, é segurança, inclusive em relação a serviços. Porque agora chove em São Paulo, cai a árvore, você tem esse problema, e a fiação vai toda, cai tudo. Fora o risco grave de acidentes e de morte, inclusive. Todo verão caem árvores e caem em cima de automóveis, de propriedades e de pessoas também. Não, e as árvores não são repostas, né? Mas esse é outro assunto ainda que a gente vai debater. Eu queria trazer que o tempo, infelizmente, é sempre curto, mas nós temos ainda alguns minutos para a gente aproveitar a sua presença e entender a sua posição a respeito de questões, algumas polêmicas, como, por exemplo, a questão do crack em São Paulo. Como é que a prefeitura de São Paulo pode enfrentar esse problema tão delicado, tão grave, tão difícil, com a ajuda do governo, porque já se tentou fazer isso, quer dizer, o governo de São Paulo, e todas as medidas foram catastróficas. O que se conseguiu foi espalhar, inclusive, essas pessoas que estão carentes e estão necessitadas pelo resto da cidade, e aí a coisa piorou ainda mais. Então, qual é a sua posição sobre isso? Piorou e piorou muito, Silvia. Antes nós tínhamos uma Cracolândia ali na Luz. Agora já são 5 grandes Cracolândias espalhadas pela cidade de São Paulo. Ou seja, a política da Prefeitura de São Paulo nessa área é vergonhoso. É uma vergonha. É até um afronte, porque as pessoas que passam na Cracolândia ou que pela periferia de São Paulo vão encontrando outras Cracolândias. Quais são essas outras? Eu conheço essa justamente, quer dizer, conheço, e nós, acho que a maior parte da população, essa da Júlio Prestes ali, tem mais? Não, tem, espalhadas. Zona Leste, Zona Sul, nas áreas lindeiras à ferrovia, já há, vamos dizer, centenas de abrigos de usuários de crack e que vão se acumulando por uma política errática. Nós vamos ter uma política muito dura, muito firme em relação a isso, e eu quero deixar claro, isso não é higienização, como muitos colocam, isso é uma política pela vida. Hoje, a política da Prefeitura, Vila e Silvia, é a política pela morte. Você alimentar com salário aqueles que hoje conseguem não, por força do salário que recebem para fazer a limpeza, aumentou o valor do crack. O crack, a bolsa do crack aumentou o valor porque as pessoas agora, ao receberem o salário, compram mais crack e consomem mais. Ou seja, um erro absoluto de um procedimento mortal. Ou seja, a política pública de saúde em relação à Cracolândia e aos usuários do crack está matando as pessoas. Nós vamos fazer a política da vida. A política da vida é você erradicar a Cracolândia e tornar compulsório e obrigatório o tratamento clínico. Isto precisa ter coragem para fazer, inclusive para dialogar com promotoria pública, porque poucos promotores públicos foram lá na Cracolândia para ver o que acontece. Gente morrendo nas calçadas e promotor público lá no conforto do ar-condicionado defendendo essa política. Não é só um problema da Prefeitura, Vila, é um problema também de promotoria pública. Nós vamos convidar os promotores para irem lá. E você vê, eu não tenho problema aqui, eu não tenho medo de promotor público, não. Não mexe com esse povo, não, hein? Não é isso, não. É questão de mostrar a realidade. Não é o desafio puro e simples, Joseval. É mostrar a realidade. A realidade é da morte. Vá lá na Cracolândia para você ver o que acontece lá. Fique meia hora ali. Esse assunto também é complexo porque nem todos querem sair de lá. Né? Mas terão que sair, Silvia.
terão que sair e terão tratamento clínico. E tem que ser compulsório. Não dá para você fazer um convite, olha, o senhor que é usuário de crack, será que o senhor gostaria de muitos têm vontade tratamento? até de se recuperar, mas não conseguem, né? O vício do crack é um vício maldito. É maldito e mortal, Silvia. É maldito e mortal. Pergunte aos familiares daqueles que têm filhos que estão lá se eles não gostariam que os seus filhos fossem recuperados. Com certeza. Agora, alguém que é drogado 24 horas por dia, você vai fazer a política de perguntar, será que o senhor gostaria, aceitaria? É compulsório, vai para tratamento clínico para poder se recuperar e sobreviver. O senhor tem essa mentalidade da tolerância zero, então? Assim, com relação aos Nesse temas? sentido, sim. Naquilo que representa entre a vida e a morte, eu fico com a vida. João Dória, a última pergunta de ouvinte. Vamos lá. Meu nome é Marcos Vinícius de Freitas, eu sou professor de Direito e Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado. Eu gostaria de perguntar ao candidato a prefeito qual é a agenda internacional que tem para a cidade de São Paulo, no sentido de transformar a cidade num polo de atração, não só de investimentos, mas também turístico e principalmente educativo, porque São Paulo pode se tornar aí uma metrópole global, mas a gente ainda continua pensando um tanto pequeno. Quais são as ideias que o candidato pretende apresentar no sentido de internacionalizar a cidade de São Paulo? Marcos Vinícius de Freitas, ótima a sua pergunta. Esse é um ponto muito importante. São Paulo já é um grande centro de negócios, de feiras, de eventos, de convenções e de congressos. E pode ser ainda mais. Recentemente, aliás, para responder um pouco também a pergunta feita lá atrás pela Silvia Popovic, o governo do estado de São Paulo privatizou o centro de eventos imigrantes. Uma empresa francesa ganhou a concessão e o que está acontecendo? Está sendo triplicado, ampliado, melhorado, colocando ar-condicionado, estacionamento, acessibilidade e vários eventos de feiras importantes que estavam no AMB, hoje já estão no Centro Imigrantes, que é privatizado, é o setor privado que administra. Com a privatização do Parque AMB, nós vamos duplicar e ampliar as oportunidades para a realização de feiras, congressos, eventos de grande porte que ativam o turismo de negócio. São Paulo não é uma cidade de atratividade turística pura e simples, embora tenha uma excelente gastronomia, embora tenha parques, museus e áreas culturais de grande interesse, é uma cidade fundamentalmente para o turismo de negócios. Um pouco do turismo de saúde também, mas nesta área nós vamos implementar sobretudo com a participação do setor privado e a privatização do Parque AMB, e estimular aquilo que já foi feito pelo governo do estado no Centro Imigrantes de Eventos. 10 horas em ponto, pré-candidato João Dória Júnior. Bom, se a sociedade já sabe da sua competência, da sua capacidade, o senhor é um paulista quatrocentão, né, cresceu na vida aqui dentro e demonstrou isso aqui na entrevista concedida esta manhã ao Jornal da Manhã. Todavia, o senhor é cobrado pelos adversários pela falta de experiência no setor de administração ou do campo político. Parece que o discurso do novo na política não convence mais os eleitores. Como é que o senhor pretende atingir o paulistano com esse pequeno entrave, essa pequena pedra no meio do seu caminho? Joseval, vou atingir trabalhando e com propostas e soluções. É isso que eu vou fazer. Usar o exemplo de grandes homens públicos como o governador Geraldo Alckmin, com humildade, com bom senso, com equilíbrio e com experiência. A minha experiência é do setor privado. Eu sou um gestor, eu sou um administrador. Pergunte a um eleitor que está nos ouvindo agora na Rádio Jovem Pan, são milhões de brasileiros aqui em São Paulo que estão nos ouvindo, se ele prefere à frente da cidade um gestor, um administrador ou um político que não sabe ser gestor. Se ele prefere um Fernando Haddad com 9% de popularidade ou um gestor que seja capaz de compreender as necessidades da cidade e prefeitar, e agir, e trabalhar. E é assim que nós vamos fazer. Trabalhar, propor, ter a capacidade de ouvir, de frequentar a periferia de São Paulo, governar e administrar para os mais pobres, sem esquecer que a cidade é um todo. São Paulo terá uma administração inovadora, transformadora, ouvindo a população e utilizando os mecanismos de gestão modernos e eficientes para fazer de São Paulo uma grande metrópole. E vamos fazer São Paulo acelerar, não vai ser mais a cidade do devagar quase parando. A Rádio Jovem Pan abrirá seus microfones nas próximas sextas-feiras para os pré-candidatos que se apresentem na disputa da eleição para a Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado, pré-candidato João Dória Júnior.
Obrigado, Joseval. Obrigado, professor Marco Antônio Villa. Qualquer hora eu volto aqui para falar do nosso Santos Futebol Clube. Silvia Popovic, Denise Campos de Toledo e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Ponto final no Jornal da Manhã.